Segundo a doutrina mórmon, Deus não criou nada. Aliás, isso daí não está claro dentro da doutrina mórmon, se ele criou alguma coisa. O que está claro na doutrina mórmon é que tudo que existe aqui no nosso planeta, de animais, pedras, água, o sol, a lua, as estrelas e nós, não fomos criados, nós fomos organizados. Então, isso está bem claro dentro do cânone mórmon e principalmente dentro do templo. Essa doutrina é passada muito claramente no filme da Investidura, que seria a doutrina mais próxima do que Deus de fato revelou face a face para o profeta. Jesus veio para um lugar que tinha matéria inorganizada e organizou essas coisas todas do jeito que nós temos hoje. Essa é a doutrina mórmon. O problema é que também dentro da doutrina mórmon se aceita a história de Adão e Eva literalmente, conforme está no cânone mórmon e conforme o que os outros profetas mórmons ensinaram, tá? Então, se ensina muito claro que antes da queda de Adão e Eva não existia morte, nada morria e nada nascia. Podia ter sido organizado, né? Pegou matéria inorganizada e organizou em um animal, organizou em uma planta, em uma semente, em uma pedra, em uma água e assim por diante. Então nada morria. A partir da queda de Adão e Eva as coisas nasciam e morriam, e nasciam e morriam. A queda de Adão e Eva quando eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal e foram expulsos do jardim do Éden. A partir daí é que começou a ter nascimento e morte, tá? Antes disso não podia ter nascimento e morte. E aí você vê uma frase como essa, que o próprio Joseph Fielding Smith disse que você podia jogar fora o livro de Mórmon e toda a sua religião mórmon se isso de fato aconteceu. Então você fica com duas opções, de acordo com o que ele disse. Ou o que ele disse é verdade e você precisa ser mórmon, se as outras coisas também forem verdades dentro do mormonismo. Nós estamos analisando só esse aspecto do que aconteceu antes da queda, se houve nascimentos e mortes ou não. Ele está dizendo que se alguma coisa morreu antes da queda de Adão e Eva, essa religião é falsa. E pronto, não precisa ter livro de Mórmon verdadeiro, doutrina e convênios verdadeiro, profeta verdadeiro, não precisa de nada disso, não precisa que Jesus é verdadeiro, que Jesus apareceu a José Smith de primeira visão, das coisas, não precisa. O que ele está dizendo é que se esse aspecto não for verdade, então essa religião é falsa. Acabou. Certo? E temos um grande problema. Quando é que aconteceu a queda de Adão e Eva? Não está muito claro também na doutrina mórmon. Mas, de acordo com a doutrina mórmon, se aceita literalmente o que está relatado na Bíblia e Doutrina e Convênios, e Livro de Mórmon e Pérola de Grande Valor. É impossível que a queda de Adão e Eva tenha acontecido mais antigamente que 5.000 anos antes de Cristo. É isso aí. Então, não aconteceu nenhum nascimento nem morte 5.000 anos antes de Cristo. Você que é mórmon, ou isso é verdade, ou sua religião é uma fraude. Ou você está vivendo uma religião que não é verdade. Você está vivendo
baseando sua vida, todas as suas escolhas, decisões, aonde você coloca o seu dinheiro, com quem você casa, para onde você vai, como é sua profissão, qual sua profissão, onde você mora, o que você faz com o seu tempo livre, o que você vai fazer com o seu tempo ocupado, o que você faz com seus pensamentos, com suas palavras, com suas ações. Tudo você se baseia no mormonismo. Mas se alguma morte aconteceu antes de 5.000 antes de Cristo, sua religião é uma fraude, é falsa. Você tem que jogar fora o livro de Mórmon e sair dessa, meu amigo. Quem disse isso não fui eu. Quem disse isso foi esse homem. Que se 5.000 antes de Cristo aconteceu alguma morte, sua religião é falsa. E agora? Bom, existem provas incontáveis de que existiu nascimento e morte. Existem fósseis e existem ossadas, tá certo? E aí eu vou contar para vocês uma experiência que teve comigo, tá? Eu estava com minha família passeando e nós fomos ao Museu de História Natural daqui de Alagoas. É um museu bem modesto, nada suntuoso, tá? Os móveis antigos, nada moderno, tudo bem básico. E tivemos a gentileza de ser recebidos pelo diretor do museu, que nos levou às salas internas, onde eles preparavam os achados arqueológicos deles. E ele então mostrou a mim e a minha família uma ossada de um bicho preguiça gigante. O bicho preguiça devia ter uns 4, 6 metros de comprimento de ponta a ponta. E eu vi então os ossos dele, bem preservados. Eu vi as garras, vi o fêmur, vi as vértebras, vi as costelas, vi fragmentos do crânio. E eu fiquei impressionado como aquilo estava tão bem preservado, tá? Um bicho preguiça gigante. Então, eu vi um calo ósseo numa das costelas dele. Então aquele bicho teve uma história, aquele bicho andou por algum lugar, aquele bicho se escondeu, aquele bicho nasceu, aquele bicho teve lutas, teve uma fratura no osso que consolidou. E como aquele bicho, existem incontáveis bichos que foram encontrados. E a resposta dos mormons é a seguinte: ora, Deus organizou as coisas. Então ele pegou uma rocha que aquele bicho estava dentro e organizou uma caverna. E aí aquele bicho foi encontrado. Então aquele bicho veio de outro mundo que foi criado semelhante a esse, que foi organizado semelhante a esse. Então aquele bicho não morreu antes da queda. Aquele bicho morreu em outro mundo que um fragmento dele foi usado para construir esse. Então você começa a ver muita ginástica mental para poder justificar as coisas. Outro argumento que os mormons usam é que você não pode determinar a idade desses bichos. Quem garante que esse bicho realmente existiu antes de 5.000 a.C.? E o argumento último, quando todas essas coisas são derrubadas, é: você vai jogar a sua eternidade e salvação fora por causa de teorias dos cientistas? Por que você não permanece fiel à sua fé e espera tudo ser esclarecido no milênio? É isso. São essas as 3 respostas que os mormons dão para as incontáveis provas de que houve nascimentos e mortes, inclusive de seres humanos, atrás de 5.000 anos antes de Cristo. E precisa realmente dar essas respostas apologéticas, precisa realmente fazer esse esforço mental, esse contorcionismo de argumentos e respostas, porque a conclusão da doutrina mórmon é essa. Esse senhor que foi presidente da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias está certo.
A conclusão do que tem na doutrina dos livros sagrados do mormonismo é essa, é que se de fato existiu algum nascimento ou morte antes da queda de Adão e Eva, todo o mormonismo é falso. Toda a doutrina do mormonismo ensina isso, tá? E aí quando eu vi aquelas ossadas e as plantas e as pedras e os coprólitos e os dentes de vários bichos que tiveram a história de vida deles, que viveram de fato, tá? Que andaram por um lugar sob o sol, que caçaram, que se esforçaram. Então, quando você começa a negar que isso aconteceu no seu planeta, você nega toda a história que levou você até aqui. Você vai começar a recusar a própria realidade das coisas. Você vai recusar até o próprio Deus, se Deus for diferente do que o que a sua instituição religiosa está ensinando. Você vai perder os referenciais, você vai perder os parâmetros. O único referencial que vai sobrar é o referencial que o seu líder da sua religião vai dizer. E você precisa acreditar nisso, no que ele lhe diz, ainda que seja a coisa mais absurda e fora da realidade. Ou você pode se apagar à realidade e agir conforme ela. E agir conforme ela, às vezes, é necessário tomar uma atitude. Jogar fora essa religião falsa.